Um dia eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci. Sua mãe não queria ter filhos. Eu não me lembro mais do contexto, quem me disse. E é incrível como algumas frases entram na nossa vida e elas ficam ali esperando dar sentido. Durante muito tempo eu poderia ter tomado essa frase como uma sentença. Eu poderia ter pensado, eu não fui desejada, eu fui um peso, então minha existência foi um problema. Mas quando a gente começa a olhar para a nossa história com mais profundidade, a gente começa a perceber que a vida psíquica, ela não é tão simples assim. Uma coisa é uma mulher, no momento da sua vida, falar, eu não queria ter filhos. Outra coisa é o que ela fez depois que esses filhos chegaram. E a minha mãe teve filhos. 3 filhos. E dentro do que ela podia, com os recursos emocionais que ela tinha, ela nos criou. Na psicanálise existe algo muito importante. A diferença entre a frase dita e o sentido que ganha dentro de nós. E isso acontece com frases, com ações, com acidentes, com perdas, com luto. Nesse caso, a fala pode virar uma ferida, mas também pode virar uma elaboração. Se eu ficasse presa somente à frase, talvez eu enxergasse minha mãe somente pela falta. Mas ao elaborar, eu também consigo ver o cuidado possível, a presença possível e o amor possível. E não tem nada de romântico nisso. Ele só me tira da posição de transformar uma frase em destino. Porque toda mulher que disse um dia que não queria ser mãe, ela é incapaz de amar seus filhos. E nem toda história de amor começa perfeita. Às vezes a cura, ela vem quando a gente consegue dizer, isso me marcou, mas não vai se tornar a minha história de vida. Porque algumas frases entram nas nossas vidas como marca. Às vezes alguém diz algo sobre a nossa origem, sobre a nossa história, sobre a nossa mãe, sobre a nossa infância, e aquilo fica ecoando por anos. Mas na análise a gente consegue ver que não é só apenas uma frase que importa. Importa também o sentido que ela ganhou dentro de nós. Uma fala como, sua mãe não queria ter filhos, poderia ser vivida como uma rejeição, como um abandono, ou prova de que nós não fomos desejados. Mas como eu disse antes, a nossa vida psíquica é muito complexa. E a psicanálise, ela nos ajuda a sair dessa interpretação rígida. Ela nos ajuda a simbolizar, dar palavra àquilo que ficou marcado. E separar o fato, a fantasia, a dor e o sentido. Então, ao invés dessa frase virar o destino, ela vira ponto de elaboração. Quando eu era mais nova, por volta dos 17 anos, eu também dizia que não queria me casar, que não queria ter filhos. E naquela época eu falava isso com muita certeza. Naquela época eu pensava que eu queria estudar, trabalhar e viajar pelo mundo. Mas a vida ela nos coloca de frente com situações que mudam completamente o sentido. E eu me casei 2 vezes e tive 2 filhos. E quando eu soube da existência de cada um deles, eu os amei profundamente. E nunca desejei que eles não existissem. Isso me faz pensar algo muito profundo. De eu ouvir que a minha mãe não queria ter filhos. E isso me marcou muito. E quando eu olho para minha própria história, eu percebo uma diferença enorme entre não desejar uma experiência antes dela acontecer e rejeitá-la depois que aconteceu. E na psicanálise a gente vê isso como uma elaboração de ambivalência, porque nós seres humanos não somos feitos de desejos puros, perfeitos, lineares. Nós somos o tempo todo atravessados por medo, por dúvida, por defesa, por repetição, por identificação, por transformação. Talvez quando eu falava que eu não queria me casar, que eu não queria ter filhos, eu estava falando de um lugar que eu ainda nem compreendia. Talvez houvesse ali uma defesa. Talvez houvesse a tentativa de não depender, de não repetir dores, de entrar em papéis que eu não saberia sustentar. Mas a análise ela nos ajuda a perceber que uma frase dita em uma fase da nossa vida não precisa definir a nossa capacidade de amar. O desejo muda, a vida muda e nós também mudamos. E hoje eu olho para isso com humanidade, porque uma mulher ela pode ter medo da maternidade, mas ainda assim se tornar uma excelente mãe. Pode não ter planejado um filho e ainda assim amá-lo profundamente.
Pode ter dito eu não quero antes e depois descobrir uma capacidade infinita de amar que ela nem sabia que existia. A psicanálise me ajudou a não transformar uma frase em condenação, nem para mim, nem para minha mãe.